É muito bom ver nosso nome em cartazes e jornais, ter nossa foto estampada em revistas, poder ouvir a nossa voz nas melhores rádios do país. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela, alcançar o topo da fama. Tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim. Programa O Evangelista. Apresentação: Pastor Roberto Alecrim. Muito bom dia, graça e paz a você, meu amigo, a você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, o nosso bom dia, a nossa paz do Senhor para a sua vida. Olha, a Bíblia ensina, se você não quiser receber essa saudação da paz do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vai voltar para mim. E a graça de Deus tem sido comigo, graças a Deus, e eu quero compartilhar essa graça com você, com a sua família, com seus amigos, com seus funcionários, tá bom? Deus o abençoe rica e abundantemente, chegando neste sábado, dia 20 de junho, aqui em Duque de Caxias, 10 horas e 3 minutos. Estamos começando mais um sábado com o programa O Evangelista, fazendo discípulos e evangelizando as nações. Hoje, ao final do programa, você que está aí em qualquer lugar do Brasil, eu tenho uma grande notícia para você. Fique ligado, ao final do meu horário, né? Lá pelas 11 horas eu tenho uma grande informação para você, ok? Você já sabe, programa O Evangelista não é um programa de louvor. É oração, palavra e fazer tendas, né? Que o pastor Alecrim precisa trabalhar, ok? Vamos orar? Quero orar com você, por você. Eu peço que você agora exerça a sua fé em Deus, nosso Criador, aquele que nos sustenta com o fôlego da vida, aquele que tem nos abençoado grandemente, ok? Quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela noite de descanso que tivemos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu despertarmos para um novo dia. Obrigado, ó Deus, pelo fôlego da vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está criando um dia lindo, um dia maravilhoso. Não está frio, não está calor. O céu está azul, muito lindo. É obra das tuas mãos para todos os seres viventes. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero rogar ao Senhor que o Senhor visite agora cada ouvinte deste programa.
para que, Senhor, seja abençoado, para que ele, ó Deus, se estiver enfermo, mediante a tua graça, seja curado em o nome do Senhor Jesus. Aquele, Deus, que está aprisionado nos vícios, na jogatina, em tantos males dessa vida, seja liberto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha despertar o teu povo na face desta terra, para que, Deus, haja mais pregação da tua palavra, para que haja mais ensino da tua palavra, e para que os teus servos possam testemunhar de Jesus para os seus amigos e para aqueles que sejam inimigos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Então, papai, abençoa todos os nossos ouvintes e socorra cada um na sua necessidade. Abençoa, Deus, tua serva Aline, que vai trazer a palavra desta manhã, uma jovem, ó Deus, e que ela seja instrumento em tuas mãos. E assim, Pai, nós oramos com ações de graças e por fé, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Bem, agora o meu auxiliar aqui, o meu auxiliar Paulo Vitor, né? Ele vai me ajudar, vai transferir devagarzinho a palavra para a Aline Gomes, membro da Igreja Universitária, e ela é mensageira dessa manhã. Deus a abençoe, rica e abundantemente. Amém. Obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Que Deus possa abençoar você aí que está ouvindo a gente, que está vendo a gente. Que Ele cuide do seu coração, né? E hoje eu quero refletir um pouco sobre isso. Sobre o cuidado de Deus. Né? Inclusive, lá na PIB Universitária, na igreja que eu sou membro, nós estamos comemorando o aniversário, nossos 41 anos de existência. E uma das coisas o tema deste ano para o nosso aniversário é Deus tem cuidado de nós, Deus está cuidando de nós. E nós podemos sentir o cuidado de Deus todos os dias da nossa vida. E é sobre isso que eu quero refletir um pouco com você essa manhã. Eu não sou uma pregadora, eu não sou uma pastora, né? Mas eu quero compartilhar um pouco com você daquilo que Deus falou no meu coração. Né? Ontem eu estava com os adolescentes lá da igreja, né? Os adolescentes que eu trabalho, e a gente tem falado sobre autoimagem, falado sobre autoestima, falado sobre esse cuidado de Deus. E analisando algumas coisas que foram faladas, que a gente conversou nas últimas semanas, Deus falou muito comigo e eu trago um pouco dessa reflexão hoje para você que está assistindo e que está ouvindo a gente. Deus está com a gente, Deus está cuidando da gente. É muito comum, principalmente nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, né? Momentos de isolamento, momentos em que muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas estão passando por momentos tão difíceis, perderam seus entes queridos, perderam a sua saúde, mas em nome de Jesus também podem se recuperar. Esse momento difícil faz com que a gente pense em muitas coisas, que a gente reflita em muitas coisas. E às vezes a gente acaba acreditando que a gente não é capaz, que não somos capazes de fazer alguma coisa, que Deus se esqueceu da gente, ou que aquilo que a gente fez de ruim no passado pode manchar tanto a nossa vida, que a gente não pode se voltar para Deus, que a gente não pode estar perto de Deus. Às vezes a gente não gosta de algo em nós, alguma parte física, alguma característica, seja ela emocional, seja ela física em nós. Às vezes a gente pode não gostar de alguma coisa. Às vezes também a gente acredita demais no que dizem sobre nós, nem sempre é verdade o que dizem sobre nós, e às vezes a gente leva tanto em consideração aquilo que as pessoas estão falando da gente, que a gente acaba acreditando nisso. Né? Às vezes a gente acha que é verdade, mesmo a gente sabendo que não é, a gente acredita, porque está todo mundo falando que é, então se todo mundo está falando, às vezes é verdade. Às vezes é difícil lidar com o passado, com a culpa, né? Como eu falei, as coisas que podem manchar a nossa história. Às vezes atitudes pequenas, como uma palavra que não deveria ter sido dita, uma ação que talvez não devesse ter acontecido, não devesse ter sido feita. Às vezes a gente se culpa por tantas coisas, mas
nos deparamos com alguns personagens bíblicos, eu quero trazer alguns para você essa manhã, que eles também se sentiam incapazes, eles também se sentiam abandonados, eles também se sentiam mal pelas coisas que eles fizeram no passado. Um deles é Moisés. Moisés, ele sentia a culpa e o peso de não ter crescido no meio do seu povo, e muito pior, talvez, dele ter matado um homem do seu povo, do seu povo não, do povo onde ele cresceu, porque ele achava que aquela culpa seria imperdoável. E quando Deus o chama para libertar o seu povo, ele fala, mas eu, Deus, logo eu que fiz tanta coisa errada, as pessoas não vão me dar crédito, as pessoas não vão acreditar em mim. Ele fala lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Então Moisés pergunta a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele realmente se achava incapaz, ele realmente acreditava que não tinha como ele ser o libertador de Israel. Porque ele tinha dificuldade para falar, ele não se sentia capaz, ele tinha um passado que ele não se orgulhava. Ele tinha muitas coisas para dizer realmente para Deus que não era ele a pessoa que deveria ir. Nós temos também Isaías. Em Isaías 6, quando Isaías recebe o seu chamado, né, ele tem uma visão, ele vê a Deus e vê os anjos cantando a Deus. É uma visão muito bonita que ele tem lá em Isaías 6, que é quando Deus o chama para pregar o Evangelho, não o Evangelho exatamente, porque ainda não existia Jesus, mas ele prega essa boa nova também. As coisas que vão, as profecias que Deus tem destinado, né, a Israel e a todo o povo, aquilo que Isaías tinha para falar ao povo, que Deus tinha escolhido, e ele fala assim, em Isaías 6, versículo 5, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Ele também não acreditava nele. Ele também acreditava que ele não podia fazer qualquer coisa para Deus porque os lábios dele eram impuros, porque ele se considerava um pecador. Ele era um pecador de fato, assim como eu, assim como você, nós somos pecadores. Mas ele, apesar disso, Deus ainda queria que ele fosse o profeta naquela geração. Nós temos outros casos, como Jeremias, né? Jeremias foi escolhido e ele sofreu muito, porque Deus o estava moldando para muitas coisas que aconteceriam naquele tempo, para ele ser um profeta. E ele também se considerava uma pessoa que não deveria ser aquele escolhido por Deus. Nós temos Pedro. Pedro era um pescador, era alguém que não tinha muita cultura, então ele não achava também que era capaz. E quando Jesus, né, depois de ele ter andado com Jesus tanto tempo, ele brigou com Jesus quando Jesus queria lavar os pés dos discípulos, e aí ele falou assim, não, Jesus, não vai lavar meu pé, não pode lavar meu pé, sou eu que tenho que lavar o seu pé. Ele brigou com Jesus também quando Jesus disse que precisava morrer. Ele falou, não, o senhor não vai morrer, não vou deixar o senhor morrer. Tanto é que quando Jesus foi traído, né, lá no Getsemane, Pedro virou e falou assim, não, Jesus não pode ser levado, não pode morrer. Ele tentou matar o soldado, ele não conseguiu matar o soldado, cortou só a orelha, né? Mas ele queria, porque ele queria proteger Jesus. E aí, depois de Jesus ter dito que ele ia negar, Pedro ia negar Jesus, Pedro falou, não, eu não vou negar. E aí ele negou. E aí ele virou e falou assim, e agora não vale a pena. Não vale a pena seguir esse caminho, porque eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta besteira nesse caminho que eu acho que não vou seguir naquilo que Jesus falou que era para eu fazer. Até porque ele morreu, não sei se ele está vivo, se dizem que ele está vivo, mas eu não sei. E ele voltou para pescar. Pô, vou fazer a única coisa que eu sei fazer, pescar. É bom que eu morro de fome. E aí, Jesus aparece para ele e fala assim, o que eu falei para você? Quero que você apacente as minhas ovelhas.
tinha muito conhecimento, não era uma pessoa muito culta, mas ele foi chamado por Deus. Nós temos também Paulo. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, né? Saulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Então, ele mandou matar muita gente, e ele não aceitava o Evangelho de Cristo de forma alguma. E aí, um dia, precisou que ele caísse do cavalo, que ele ficasse cego, para ele entender que ele estava sendo escolhido para ser um evangelista, para primeiro ser salvo, e em seguida para ele abençoar vidas, para ele ir e pregar o Evangelho, aquilo que Jesus estava mostrando para ele. Então nós temos aqui vários exemplos de pessoas que hoje nós sabemos que são bênçãos, que foram bênção na sua geração, mas que tinham tudo para dizer, eu não sirvo para isso, eu não vou à frente, eu não consigo. Diante disso, o que a gente pode fazer então? Porque, a exemplo dessas pessoas, nós também não temos muitas condições. Eu e você somos humanos. Eu e você temos falhas. Eu e você cometemos muitos erros na vida. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, reconhecer que Deus é soberano. A sequência do texto de Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 12, Deus dá a resposta ao questionamento de Moisés, né? Quando Moisés fala, mas eu, Deus, logo eu. E aí Deus vira para Moisés e fala assim, eu estarei com você e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Ainda vem com uma promessa, que depois de tirar o povo do Egito, não somente Moisés tiraria o povo do Egito, como ainda adoraria a Deus naquele mesmo monte onde ele estava recebendo o chamado. Olha que coisa maravilhosa! Deus ainda faz uma promessa de que tudo ia ficar tão bem que vocês ainda vão adorar. Vocês ainda vão me adorar nesse monte, nesse lugar que a gente está agora. E também, depois disso, Moisés ainda vem e fala assim, mas Deus, tentou negociar, né? Deus, mas será que não tem outra pessoa para fazer isso? Será que sou eu mesmo que tenho que ir? E aí, lá no capítulo 4, versículo 12, Deus vira e fala assim, agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve fazer. Então, o próprio Deus ensinou a Moisés exatamente o que ele deveria fazer. Deus não falou, vai e te vira. Não. Ele falou, eu estou com você, eu estou com você, eu vou te ensinar tudo aquilo que você precisa. Assim como Isaías, né? Isaías falou que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros, e aí Deus vira para ele e fala assim, então beleza. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, a sequência daquele texto em que Isaías fala que ele fala, ai de mim, eu que sou pecador, Deus vem e purifica o pecado dele. Então, como é importante a gente reconhecer a soberania desse Deus, a soberania daquele que nos chama, a soberania daquele que cuida de nós. Ele é Senhor, Ele cuida da gente, Ele dá um direcionamento. Quando a gente não sabe o que fazer, Ele nos ensina, Ele nos mostra, ainda que a gente se sinta incapaz, é Ele que ensina, é Ele que nos dá a capacidade de chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Ele é aquele que consegue mudar aquilo que a gente não consegue mudar na gente, assim como Isaías. No caso de Isaías. Isaías não podia mudar aquilo, mas Deus foi lá e mudou. Moisés não podia mudar aquela situação, Deus foi lá e agiu. Mas nós podemos mudar aquilo que pode ser mudado, mas aceitar aquilo que não pode ser mudado. Às vezes Deus coloca coisas na nossa vida, características físicas, características emocionais, situações em nossa vida, para que a gente
use isso como testemunho para glorificar o nome de Deus e para levar outras pessoas a conhecê-lo. E também para que a gente possa ser abençoado, porque muitas das nossas características servem também para que outras pessoas olhem para nós e nos abençoem e cuidem de nós também. O que depende da gente, a gente pode mudar. Mudar um comportamento que às vezes a gente sabe que não é muito legal, mudar uma atitude que a gente sabe que não é muito legal, que a gente sabe às vezes que é até pecado. Mas aquilo que não depende da gente precisa entregar nas mãos desse Deus soberano. E reconhecer o seu amor. Ele é soberano, ele cuida da gente, ele muda aquilo que nós não podemos mudar, mas ele nos ama. Lá em Gênesis capítulo 1, 31, após a criação do homem, né, do ser humano, Deus olha para a criação que ele fez. O ser humano, ele fala que é muito bom. Tudo aquilo que ele tinha criado antes, ele falou que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. E Deus não é do tipo que faz porcaria. Deus faz coisas boas, Deus faz coisas maravilhosas. E se ele te criou, ele criou perfeito para o seu propósito. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, coisas visíveis e coisas invisíveis, o ar que você respira foi criado por Deus. E nesse momento em que tantas pessoas estão passando por dificuldades para respirar, olha só que coisa maravilhosa, algo invisível está mantendo você vivo. Esse Deus soberano, esse Deus que te ama, ele te mantém vivo, através de algo invisível que ele mesmo criou. Além disso, lá no Salmo 139, nós temos uma declaração maravilhosa do salmista, né? Ele vem falando sobre Deus nos conhecer, Deus cuidar de todos os detalhes da nossa vida, Ele saber exatamente o momento em que a gente senta, o momento que a gente levanta, o momento que a gente deita, o momento que a gente acorda. Que coisa maravilhosa! Mas lá nos versículos 14 e 16, o salmista diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. Deus criou a gente. Ele nos conhecia antes mesmo da gente nascer. Ele nos preparou para este momento. Então, como dizer que Deus não cuida da gente, que Deus não se importa com a gente? Então, eu quero deixar algumas dicas aqui para você. Não viva pelo que as pessoas dizem, pelo que elas estão dizendo para você, mas acredite e reconheça o amor de Deus em cada detalhe. Às vezes a gente espera que aconteça igual com Paulo, né? Que a gente precisa cair do cavalo e ficar cego para a gente ver Deus. Não. A gente pode ver Deus no ar que a gente respira. Amém. Como a gente acabou de falar aqui, no ar que a gente respira. Que é algo que a gente não vê, mas a gente pode sentir. É como o amor de Deus. É algo que a gente não vê. O amor a gente não vê, mas a gente pode sentir. Eu amo os meus pais, eu amo a minha família, eu amo o meu cachorro, mas eu não vejo o amor. Eu sinto esse amor e eu expresso esse amor. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos ama, então reconheça esse amor. Deus não faz coisas pela metade. O ser humano é a sua obra-prima. Como nós falamos aqui, Deus diz que o que Ele fez foi muito bom. Então, acredite nisso. O que Ele fez foi muito bom. Você é uma obra-prima, criada por Deus. Ele nos ama tanto. Nosso Deus nos ama tanto, tanto, tanto. E aí você pode perguntar, será que se Ele não me amasse tanto, Ele não teria me enviado seu Filho para morrer no
meu lugar e perdoar o meu pecado, essa culpa toda que eu coloquei, que eu falei que eu tenho, será que se ele não me amasse, ele não teria me enviado um Salvador? Será que não me daria tantas coisas, né? Tantas coisas, uma casa, um trabalho, o alimento, roupa, família, as coisas que eu gosto. E ainda que eu não tenha nada dessas coisas, que eu tenha perdido a minha família, que eu tenha perdido o meu emprego, que eu não esteja lá tão saudável assim, Deus está cuidando de mim. Não esqueça disso, que Deus está cuidando de você. Pense sempre nas pequenas coisas que Deus tem feito. Às vezes é uma pedra na rua que a gente não tropeça. É Deus cuidando da gente. Às vezes é o livramento de um assalto, é o livramento de um acidente. Às vezes, até o fato da gente não falar coisas que a gente tinha pensado em falar é um livramento. É Deus cuidando da gente. Às vezes, pessoas que vêm oferecer oração, vêm oferecer um ombro amigo, vêm oferecer uma ajuda. É Deus cuidando da gente. Passe a ver essas pequenas coisas. Essas pequenas coisas que Deus faz na sua vida e perceba o quanto Ele te ama. Se você reconhece que Deus te ama, que Deus é soberano, que as coisas que você pode fazer, você faz, mas aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Eu queria convidar você a refletir sobre isso. Eu queria convidar você para que você entenda isso. Mas isso precisa ser uma escolha sua. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa reconhecer. Eu já reconheci Deus como soberano. Muitas vezes eu ainda esqueço. Muitas vezes eu ainda falho. Eu penso assim, poxa, mas será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está realmente pensando nisso que eu pedi para Ele? Mas eu tenho certeza que Ele cuida de mim. Eu tenho certeza que Ele está cuidando da minha família. E eu quero que, se você tiver no seu coração o desejo de reconhecer a Ele como seu Senhor agora, o seu Salvador, você reconhecer que Ele está cuidando de você e pedir também, Deus, cuida de mim, cuida da minha família, cuida, Deus, das coisas que eu não posso cuidar. Eu queria convidar você, nesse momento, a orar. Ah, Aline, mas eu não sei como que faz para orar. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você pedindo exatamente isso. Que Deus cuide de mim, que Deus cuide da minha família e que eu saiba sempre reconhecer que o Senhor é soberano e que Ele continua cuidando de mim. Senhor, na Tua presença nós estamos reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano. Reconhecendo que há coisas que nós não podemos fazer, mas que o Senhor pode. Reconhecendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar salvação, para Deus limpar os nossos pecados, aquilo que a gente carrega de culpa, toda a dor que nós temos no coração. Não para que a gente tenha uma vida maravilhosa aqui na terra, mas que a gente tenha paz e que a gente saiba que um dia nós estaremos junto contigo. Por isso, ó Deus, agora eu te peço por essas pessoas, ó Deus, que podem estar ao alcance da nossa voz, que podem, Deus, estar nos assistindo, que o Senhor esteja com essas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, mostre a eles, que eles percebam e reconheçam que o Senhor é soberano e que, apesar de ser tão grande, o Senhor se importa e cuida de cada uma dessas pessoas. O Senhor se importa e cuida de nós. O Senhor se importa e cuida de mim, da minha família, das coisas que eu preciso fazer. Me ensina, Deus, a resolver as coisas que eu posso resolver e a mudar as coisas que eu posso mudar. Mas aquilo que eu não posso, me ensina a reconhecer e a confiar no Senhor, para que o Senhor possa resolver as coisas que eu não posso. Fica conosco neste dia, Pai, que seja um dia na Tua presença e abençoado, Senhor. Eu te peço por cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, Pai. Te peço por cada uma das pessoas que estão aqui no estúdio, Pai. Que o Senhor esteja cobrindo de bênçãos, que o Senhor esteja abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer um convite, posso? A gente, como eu falei no começo, a gente está em aniversário lá na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Nós estamos completando 41 anos.
Mas como é que a gente pode comemorar, né? Nesse tempo, todo mundo está isolado, ninguém vai ao templo, né? Nós não estamos indo ao templo, mas nós estamos nos reunindo pelo Facebook e pelo aplicativo Zoom. E os nossos cultos também, que são gravados, depois vão para o YouTube. Então, se você quiser participar, nós temos os nossos cultos aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. Então, entra lá no Facebook da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, vai lá no YouTube também da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. E se você quiser conversar com a gente, né, saber como é que pode participar de outras reuniões, porque nós estamos nos reunindo para fazer a escola bíblica dominical, estamos nos reunindo para fazer as reuniões de oração, mande uma mensagem no WhatsApp, no telefone da igreja. É um número fixo, né, mas nós estamos recebendo mensagens no WhatsApp também, 2673-3599. Eu vou repetir caso você tenha perdido. É 21, né? Não pode esquecer. 21-2673-3599. Aí você entra em contato com a gente, qualquer coisa lá no Facebook também tem esse número, no Instagram também tem esse número, para você entrar em contato com a gente e poder participar das nossas programações. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigada por essa oportunidade, pastor. Deus abençoe. Olha só, de toda a mensagem que você ouviu, através da serva do Senhor, na Aline, o que você gravou? O que você reteu na sua mente? É muito importante você ouvir o pregador e pelo menos você gravar uma coisa da mensagem. Entre muitas, gravar uma. Eu gravei uma aqui, eu escrevi aqui na minha agenda, para ficar comigo aqui por muito tempo, viu, Aline? Que diz assim, olha, Deus consegue mudar a sua vida. Que maravilha, tá? Deus consegue mudar a sua vida. Muito obrigado, irmã Aline. Hoje nós estamos assim compartilhando, né, a tela para lá e para cá. Uma correria, graças a Deus. Ela precisa se retirar. Ela tem reunião agora da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Ela está numa correria muito grande. Ela saiu lá da reunião, correu para cá, agora vai correr para lá. Deus abençoe essa serva do Senhor grandemente. E a gente vai mover a tela, porque agora nós vamos falar sobre depressão. Depois, tá bom? Nós vamos falar sobre depressão. Aline, muito obrigado. Foi feito aí o aviso, né, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, que completou agora 41 anos de existência no dia 17 de junho, quando pregou o pastor Diego Bravin, lá presidente da Convenção Batista do Espírito Santo. Pastor Hamilton também ali interagindo, né, com o pastor Diego Bravin. Uma bênção maravilhosa a programação de aniversário na quarta-feira passada agora, tá bom? E a Aline deixou aqui todo o recado. Quero mandar um abraço também para a nossa igreja e também lembrar do nosso povo na Missão Batista em Bariê. O pessoal está ansioso. Pastor Alecrim, quando é que vai abrir? Segura, o chefe não deu a ordem ainda. Todo mundo querendo ir para o culto da igreja, meus irmãos. Então é uma coisa muito gostosa, né? Mas tem que ser cauteloso e a gente esperar, tá bom? Passando de um quadro para outro, eu quero falar para você o seguinte. Programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Olha, a minha preocupação não é só pregar o evangelho para você não, tá bom? Quando Jesus pregava o evangelho e estava retirado assim, o pessoal ficava com fome, rapaz. Lá longe não tinha cidade para comprar um pão. Aí depois terminava a pregação, Jesus falava assim, para os discípulos dele, dai voz de comida para eles, né? Então aqui a gente dá a palavra, a gente procura dar o pão, a gente procura fazer ação social para fazer o quê? Abençoar os nossos ouvintes. Então a gente dá palavra, a gente dá pão. Quantas cestas básicas nós distribuímos no mês passado, Paulo? 25. 25 cestas básicas. O nosso programa, juntando com pessoas, empresários, doaram cestas básicas para o nosso programa e nós distribuímos numa comunidade aqui de Duque de Caxias. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos pular agora e vamos falar com o doutor Joaquim Francisco, ele que é psicólogo, é terapeuta, nosso amigo. Só um minutinho, Paulo. Eu quero que ele fique bem no foco da atenção, porque ele vai falar sobre depressão. O doutor Rodrigo Barbosa já está com a gente aqui. Não sei qual a pauta hoje, né? Não estou lembrado. Mas da vez passada ele falou sobre ansiedade. E hoje o doutor Joaquim Francisco vai falar sobre depressão. Eu pedi para ele 3 pontos. O que é depressão? Como
depressão tem cura? E como ficar curado? Então ele vai abordar esses 3 pontos, vai falar o endereço dele, o atendimento dele. E agora eu quero passar a palavra para o meu amigo pastor, doutor Joaquim Francisco. Bom dia, pastor Roberto, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu tenho sido, graças a Deus, bastante convidado, viu, pastor Roberto, para participar de eventos e palestras falando sobre depressão, do ponto de vista científico, clínico e do ponto de vista espiritual, né? A gente não pode analisar o homem de maneira fracionada. O homem é um todo. A gente tem que saber a condição dele emocional, a condição física e a condição energética, que é a condição espiritual. A depressão, como se dizer, é um estado, é um transtorno, é um estado de prostração, de tristeza profunda, de desesperança, onde essas condições, se mantiverem assim, não forem tratadas, ela poderá levar a pessoa à morte. Ok? A gente pensa, às vezes a gente olha assim para a pessoa, a gente pensa que a pessoa está sorrindo, a pessoa está conversando normalmente, mas essa pessoa pode estar em um estado de depressão. Ok? Agora, como eu vou trabalhar a depressão? Primeiro, a pessoa ela precisa admitir que ela está no quadro de depressão, que ela está no quadro de apatia, que ela está no quadro de tristeza, que ela está sem esperança de nada. Ela tem que ser a primeira pessoa a reconhecer isso e procurar ajuda. Essa ajuda, ela vai passar pela ajuda médica, é necessário, pela ajuda de um profissional psicólogo e, principalmente, ela mesma se ajudando. Ok? Agora, as pessoas perguntam, depressão tem cura? Claro que tem. A depressão, ela é motivada por algum evento que aconteceu na vida daquela pessoa, por aquilo que está dentro dela. Veja bem, Freud, ele diz que o pensamento que vai determinar a minha ação. Eu vou nas igrejas e sempre pergunto às pessoas, eu quero colocar uma caixa aqui diante de você. Você vai trazer para mim, vai retirar de dentro de você todas as palavras que estão na sua mente e todas as imagens que estão na sua mente. E eu pergunto, você fazendo isso, o que vai sobrar de você? Naturalmente as pessoas dizem, né? Não vai sobrar nada de mim. Claro, nós somos simplesmente palavras e imagens. A junção da palavra com as imagens, ela gera em mim um pensamento. E esse pensamento, ele vai determinar o meu comportamento. Tá certo? Bom, como o ambiente, né, que eu mais frequento são ambientes cristãos, eu procuro levar para a teologia porque fica uma explicação mais simples, mais clara para as pessoas. Então, eu gosto muito de dar o exemplo de Abraão numa condição de depressão. Ok? Abraão, ele, no capítulo 15 de Gênesis, ele havia participado de várias batalhas, inúmeras batalhas. E Deus chega para ele e fala assim, Abrão, ainda era Abrão, pai das alturas, eu sou o teu escudo. Tudo bem, ele sabia que Deus era o escudo dele. E Deus continua, o seu galardão será grandíssimo. A revista, a Bíblia atualizada, ela traz a expressão de Moisés que vai dar para a gente uma luz muito grande daquilo que a gente está querendo falar. Abraão volta-se para Deus e fala assim, o que me hás de dar, Senhor? Pois eu morro sem filhos. Versão atualizada da Bíblia. Morro sem filhos. Você vê o grau de desesperança de Abraão, o grau de prostração dele,
o grau de desilusão, até mesmo com o próprio Deus, né? Porque ele tinha na mente dele a imagem de uma mulher idosa, que não ovulava mais. Se a mulher não ovula, ela não pode gerar filho, certo? O pensamento de Abraão, a imagem da mulher relacionada à palavra, que ela não pode ter filho, gerou nele um comportamento de desilusão. Um homem que larga tudo e vai obedecendo o chamado de Deus, numa grande promessa, e de repente ele se encontra no estado de prostração. Então Deus vai mudar dentro dele. É necessário que se mude dentro de você, dentro da sua mente, as palavras e as imagens que estão ali, porque elas vão formar outros pensamentos, e esses outros pensamentos, eles vão mudar o seu comportamento. Abraão estava orando, Deus se apresenta e fala para ele assim: Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se você puder contar. O que ele está lançando na mente de Abraão? Imagens, estrelas, uma quantidade que ele não poderia contar. E vem a palavra em seguida: assim será a sua descendência. Aquela imagem de Sarai, uma mulher idosa, ela tem que ficar longe, ela tem que desaparecer, porque Deus vai fazer uma mudança agora no pensamento de Abraão. No segundo momento ele fala assim: Abraão, a sua descendência, ela será como os grãos de areia do mar. Novamente mudando os pensamentos de Abraão, porque vai gerar nele outro comportamento, entendeu? Em outro momento ele fala assim: Abraão, a sua descendência, ela será numerosa como o pó da terra. Olha como ele está tirando, está trocando os elementos que estavam levando Abraão para uma condição de depressão, de desesperança, de não acreditar nem mais na promessa do próprio Deus. Porque o que pai, nós estamos falando do pai da fé. Ele diz assim: o que me há de dar, Senhor? Pois eu morro sem filhos. Morro, na versão atualizada, para você ter uma ideia do grau de depressão, de desesperança, de prostração que Abraão estava. Bom, o tempo passou e Abraão teve um filho da promessa, Isaac. Quando Isaac estava lá com seus 16, 17 anos, alguns autores falam 16, 17, 18 anos, Deus se apresenta para ele e vai pedir justamente aquele filho que a descendência dele seria como os grãos de areia, seria como o pó da terra, seria como as estrelas do céu. Mas você vai ver que agora não há mais um Abrão questionador. Mudou a um Abrão cheio de esperança. Ele levanta de manhã, pela manhã, vai arrumar o jumentinho, pega Isaac com ele dois moços com Abrão, dois crucificados com Jesus. Jesus carregava o lenho, Isaac carregava a lenha. Mas antes Deus fala assim: pega teu filho, teu único filho de Deus, Jesus, único filho de Abraão, Isaac. Filho amado de Deus, Jesus. Filho amado de Abraão, Isaac. Ok? Vem entregue-o a mim no holocausto. Ela foi lá. Caminhou 3 dias, o mesmo tempo que Jesus teve crucificado, teve sepultado. Quando eles chegaram no lugar ermo, um lugar que humanamente era impossível ter alguma coisa, Isaac chega para Abraão e fala assim: meu pai, está tudo aqui, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Você veja a tranquilidade, a esperança, como a mudança de pensamento mudou o comportamento de Abraão. Eu não sei como eu sei, responde Abraão, mas eu sei que eu sei. Deus proverá. Não importa o que vai acontecer, porque ele sabia, se Isaac não voltasse, Jesus também não voltaria. Entende?
ele já entra em linha com o pensamento de Deus. E eu gosto desse campo evangélico, desse campo cristão, católico, que a gente pode trazer essas ilustrações, porque a absorção dela é melhor para as pessoas. Então, a partir do momento em que eu levo uma pessoa a trocar aquilo que causou esse estado nela, se a gente leva essa pessoa a trocar esses elementos que estão dentro dela, ou ela se decepcionou com alguém, ela se frustrou com alguém, ou ela guarda a mágoa de alguém, e isso está gerando nela uma frustração, uma desesperança, ela tem que se permitir a retirar isso aí e trocar. Veja bem, pastor Alberto, você sabe que eu trabalho, além de psicólogo, eu sou terapeuta holístico, né? Eu tenho formação em norte molecular, que apesar de ser uma especialidade médica, mas como terapeuta, né? Eu estudei. Eu tenho formação em homeopatia, tenho formação em hipnose, acupuntura. A medicina chinesa, ela é fantástica. Ela diz que os problemas que eu tenho, eles são proporcionados por um desequilíbrio das minhas emoções que vão gerar em mim um desequilíbrio energético, né? E esse desequilíbrio, ele vai atingir órgãos, os meus órgãos. E cada energia, ela atinge um órgão diferente. Por exemplo, se eu tenho mágoa, e mágoa, por definição, é água má. Água má é água parada. Água parada, ela adoece. Okay? Se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva, isso vai causar um desequilíbrio no meu fígado. William Shakespeare, ele diz o seguinte: a raiva é um veneno que eu bebo, pensando que eu estou atingindo o outro, mas eu estou atingindo a mim. Tá? Eu tenho que liberar, eu tenho que devolver essas energias que me eu preciso fazer isso, certo? E pela medicina chinesa, esse desequilíbrio, ele é causado, olha, 5.000 anos existe a medicina chinesa. Diz que esse desequilíbrio que nós temos, que pode levar a um estado de depressão, a um estado de ansiedade, a um estado de pânico. Isso começa num desequilíbrio energético provocado, segundo a medicina chinesa, por 7 energias que lhe dão o nome de energias perversas. Ele vai falar sobre o medo, sobre a raiva, sobre a preocupação, sobre a alegria, sobre a tristeza. Você veja como Daniel, profeta, ele havia tido um sonho, né, de grandes batalhas que ele ia ter. E ele orou a Deus, e Deus, ele não conseguia a resposta de Deus para as orações dele. E aquilo foi levando Daniel a um estado de tristeza, ou seja, de depressão. Nós estamos falando de homens de Deus, de profetas que passaram por isso. Lógico que eram dados outros nomes, que nós chamamos hoje de depressão. Mas não importa, mesmo se a rosa tivesse outro nome, ela teria o mesmo perfume, entende? O estado é o mesmo, né? O medo sempre foi medo, a ansiedade sempre foi ansiedade, desde que o homem saiu da habitação natural dele, que era o jardim do Éden. Você veja quando o homem ele caiu, e quando Deus o chamou, a primeira coisa que ele falou: ouvi a tua voz no meio do jardim e tive medo. Quando ele teve medo, ele se escondeu, ali ele estava criando um estado de ansiedade por aquilo que estava por vir, que tinha sido decretada a morte dele. Quando ele está com medo, é liberado adrenalina no sangue. Logicamente, o coração bateu mais forte, acelerou, o ataque, que nós chamamos de taquicardia. Certamente os rins tiveram que trabalhar mais e ali já começou o desequilíbrio do mundo, entendeu? Tá? Então é o seguinte, depressão tem cura. Você vê, voltando a Daniel, ele estava, e uma versão bíblica diz assim, e Daniel estava triste, quer dizer, deprimido. E de repente ele
se depara com um homem que era diferente de todos os homens daquela região. E aquele homem chega para ele e fala assim: Daniel, homem muito amado de Deus, desde o momento não que você passou a orar, mas que passou a compreender, Deus me mandou ao seu encontro. Só que no meio do caminho, o príncipe da Pérsia se colocou de forma contrária. Foi necessário que Miguel viesse ao meu auxílio. Primeiro, eu preciso olhar para dentro de mim, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei. E eu preciso querer ficar livre daquilo. Eu não posso usar aquilo como um ganho secundário, como diz a psicologia, certo? Eu preciso realmente ficar livre, querer me livrar. Isso tudo é um processo. Entende? Não, muito bem. Eu quero fazer agora a parte comercial contigo agora. Muito bem. Paulo, dá só uma chegadinha aqui. Pelo seguinte, querido, doutor Francisco é pastor da igreja congregacional, é membro lá na sua igreja, não é isso? Agora eu sou da Metodista. Membro da Metodista. Metodista, é membro da igreja Metodista. Wesleyana. Eu sou pastor também e eu quero dar uma palavra direta e reta aos pastores. Ok? Você também precisa se cuidar. Seu emocional, seu psicológico. Por que eu estou trazendo o doutor Francisco aqui? Porque é meu amigo, trata-se de um grande profissional, é amigo da família pastoral. A família pastoral precisa de cuidados. Eu não estou falando isso por acaso, não. Estou falando com conhecimento de causa. Há uns 2 anos, aproximadamente, eu precisei procurar um psicólogo. Quem eu procurei? Meu amigo, doutor Joaquim Francisco. Rapaz, vou falar uma coisa para você. Me corrija o nome do tratamento. Reestruturação mental. Eu fiz uma sessão com ele de reestruturação mental. Eu fiz uma sessão, mas me abriu os olhos, desbloqueou algumas coisas na minha mente. Olha, uma coisa sensacional, eu recomendo para você. Tem pastores doentes aí emocionalmente, psicologicamente ou não, doutor Rodrigo? Tem? Tem. Tem esposa de pastor com problema emocional, psicológico? Tem. Tem filhos de pastor com problema emocional e psicológico? Tem. No Brasil inteiro. No mundo inteiro. Então, meu querido, cuide-se. Você, pastor, cuide da sua família, procure um profissional. Eu recomendo aqui, quem está em Caxias, aqui por perto, meu amigo doutor Joaquim Francisco, altamente gabaritado. Ele está aqui na avenida, na rua Doutor Luiz Alves, número 13, sala 305. Eu vou devolver a palavra para ele dar maiores informações, telefone de contato, e eu peço a você, cuida, pastor, cuide da sua mulher, cuide dos seus filhos. Eu já tive a oportunidade de encaminhar para ele, pastores. Recentemente eu estava conversando com um pai de santo, eu recomendei o doutor Francisco. Pastores já me procuraram, Alecrim, me ajuda. Eu já encaminhei filho de pastor para se tratar com o meu amigo pastor Joaquim Francisco. Então, quero devolver a palavra para ele e ele vai falar o endereço, o contato direitinho do consultório dele. Eu recomendo, você vai gostar, tá bom? Então, pastor, o meu endereço é ali na rua Luiz Alves, número 13, sala 325. Meu telefone é 9649-33790. Quero dizer para você que depressão, ansiedade, pânico tem cura, mas você precisa querer entrar nessa guerra. Você vai gostar de entrar na guerra, porque você vai ver como é possível você vencer aqueles gigantes que tiraram de você sonhos, tiraram de você esperança. Você vai recuperar tudo.
possível mesmo, ok? Eu agradeço por essa oportunidade, pastor. Só um minutinho. Fale dos outros tratamentos que você tem no Então, consultório. lá eu sou psicólogo e como eu sou terapeuta holístico também, eu procuro agregar, né, outros tratamentos, né, como hipnose clínica, florais, acupuntura, aurículo, homeopatia, ortomolecular, né, separando, agrego, mas separando, né? O psicólogo ele não pode trabalhar com essas terapias, mas como terapeuta eu posso, certo? Eu espero a sua visita, o seu contato, e tenho certeza, não fique envergonhado. Olha, eu já tive ali pastoras que estavam assim na iminência de um suicídio, que existe, a gente não sabe. Quem não vive nesse meio, talvez desconheça. O número de suicídio é muito grande entre cristãos, muito grande mesmo. Eu já tive a oportunidade de tratar pessoas que estavam ali à beira de um suicídio. Vale a pena sair, vale mesmo. Só mais uma coisa, doutor Francisco. Aconselhamento psicológico pastoral e as palestras que você faz nas igrejas. Sim, nesse momento, devido à pandemia, né, as palestras estão suspensas, mas a gente pode fazer pela internet, entende? Debate, essas coisas todas. Agora, eu me coloco também à disposição para palestras, é muito interessante, né? E nessas palestras, quando a gente interage com as pessoas, a gente vê como as pessoas estão precisando, né? Precisando mesmo. Tá? E qualquer coisa, está em contato comigo, pelo endereço, telefone que eu dei, ou com o pastor Roberto. Ok. Muito obrigado, então. Falou algum jeito? Eu vou atender uma pessoa, né? Agora vai para atendimento? Não, que você falou que eu faria. Sim. Ok. Ele está me lembrando aqui. Ele está deixando aqui para gente uma consulta de cortesia. Ok? Direto agora, então? Ok. Você está pitando aqui. Aí tira. Gente, olha só. Doutor Francisco, muito obrigado. Ele já está se retirando. Ele está doando para o programa O Evangelista uma cortesia. Ok? Na área dele, é claro. Na área dele. Está doando uma cortesia. Você vai precisar ligar aqui na rádio. Você gostou da entrevista dele? Então você vai ligar 2673-9034. O primeiro que ligar, levou. Tá? 2673-9034. Eu estou precisando passar no psicólogo. Pode ser pastor, não pastor, mulher de pastor, filho de pastor, católico, macumbeiro. É gente, é ser humano. Pode ligar. Você está precisando? Passar no psicólogo. Não tenha vergonha, eu passei, meu amigo. Eu fiz com ele reestruturação mental. Então, você liga 2673-9034. Primeiro que ligar, vai levar a consulta de cortesia do meu amigo psicólogo terapeuta, Dr. Joaquim Francisco. Consultório aqui bem pertinho da estação do trem Duque de Caxias. Tá bom? Eu vou ficar devendo a entrevista com o Emerson Rocha. Emerson, aqui, deixa eu mudar aqui. Aqui é tranquilo, tá? Pastor Alecrim é tranquilo, vai para lá, vem para cá. É ao vivo e a cor. Ó, eu vou ficar devendo a entrevista com o Emerson Rocha, diretor da empresa de São Paulo, do Cash Bônus. Vou ficar devendo a entrevista para ele. No próximo sábado eu quero fazer uma entrevista legal com o Emerson Rocha. Agora, 2 horas da tarde tem entrevista. Mas, ó, grava bem o que eu vou te falar. Pode gravar. Pega o celular aí e grava o que eu vou te falar. Essa empresa, Cash Bônus, antes de eu completar, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue arrumar emprego hoje? Consegue? Consegue, André, arrumar emprego hoje? Consegue arrumar emprego hoje? Muito difícil. Doutor Rodrigo, consegue arrumar emprego hoje? Ô, secretário do Paulo, consegue arrumar emprego hoje? Difícil. Mas, ó, trabalho tem. Trabalho tem. Pode ter certeza. Trabalho tem. Eu desde 10 anos eu trabalho. Carregando água, carregando barro, vendendo laranja, vendendo banana, vendendo bolo, vendendo picolé.
Meu primeiro emprego não, trabalho. Meu primeiro trabalho com 12 anos de idade foi peixeiro. Eu passava lá em cima do morro, peixeiro! Trabalho tem. Desde garoto eu trabalho. E trabalho tem hoje ainda, tá bom? Emprego não tem, mas trabalho tem. Procure trabalho que você vai achar, meu amigo. Procure trabalho que você vai achar. Pode procurar. Trabalho que você vai achar. Aí você vai ganhar o teu sustento. O teu sustento. Tá bom? E aí, ó, essa empresa aqui vai dar trabalho para muita gente no Brasil inteiro. Grava, pode gravar o que eu estou falando. Cash Bônus. Essa empresa vai dar trabalho para muita gente no Brasil inteiro. Ah, você quer trabalhar? 21 98416 5329, tá bom? Então, eu agradeço a você. Vem agora o Paulo Vitor com a Márcia, né, a continuidade do nosso programa. E ainda, finalizando, ontem eu fechei uma grande parceria. Clínica Mãos Unidas, aqui na Avenida Nilo Peçanha, número 388, terceiro andar, com a minha amiga diretora Janaína, massoterapia, ok? Deixa eu dar aqui rapidinho para você. Massoterapia com tratamento de massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem modeladora, drenagem linfática, quick messaging, e caramba, reflexologia podal, ok? Ela cortou, florais, fitoterapia, nutricionista, psicologia, exame de vista, ok? E também, ela está com atendimento nutricionista materno e infantil, ok? Marque a sua consulta 976826176. Programa O Evangelista. A voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando ele grita: eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim. Programa O Evangelista. Apresentação: Pastor Roberto Alecrim.